Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu, eu imagino que vocês já devem saber, eu não tenho nenhuma formação universitária, não cursei nem nada superior, bem, até cursei alguns quantos cursos superiores, mas não terminei nenhum, sabe? Não porque não fosse um excelente aluno, eu era excelente aluno, mas devido a circunstâncias bem alheias à minha vontade, eu preferi deixar aquele ambiente que não me agradava. Isso já na minha adolescência, entendeu? Mas eu estou observando aqui, mas sempre fui um grande leitor de coisas que eu acho que me interessavam muito. Eu li por alguns anos a fio e, e também assisti a vários vídeos da psiquiatria e principalmente a psiquiatria forense. Para vocês terem ideia, eu não sou nenhum médico, mas tive interesse. O que eu pude assimilar de tudo isso da psiquiatria é justamente a parte da psicopatia, ou condutopatia, ou outros nomes que isso aí já pode ter tido. E eu não sei se vocês sabem, mas o psicopata ou o condutopata, ele se caracteriza por três fatores principais, que é justamente a ausência total de empatia com o semelhante. Também, total ausência do altruísmo. E um terceiro ponto, total ausência de remorso. Então, e não se arrepende nunca do que fez. Aí vocês podem pensar o seguinte: uma criança ainda de 3, 4, 5 anos, quando você vê uma criança talvez maltratando um animal, ou cortando uma planta e tal, né, até mesmo criança de idade mais avançada, você vai achar que isso aí, será que está sendo portador, essa criança, de uma psicopatia? E segundo os estudiosos, isso aí não demonstra nenhum vestígio de psicopatia. Pode ser que sim e pode ser que não. Se algum psiquiatra ou algum psicanalista assistir esse vídeo, eu acho que eles não têm que concordar comigo, porque isso eu aprendi justamente com eles, com os psiquiatras. Então, e se eu estou falando alguma coisa errada, eu acredito que esse erro não partiu de mim, mas eu tenho certeza que não. Então, como eu estava falando, as crianças, elas podem ou não, já na sua fase mais infantil, na fase mais inocente, já demonstrar alguns vestígios da psicopatia ou da condutopatia. Agora, é muito difícil se fazer um diagnóstico até para um psiquiatra mais apurado é poder saber se uma criança é portadora de algum distúrbio psicopático. Porque isso se desenvolve mais já na parte adulta. E esse desenvolvimento deve-se também ao fator social. Daí se falava no passado sociopatia. Porque o psicopata, ele consegue atuar ou acionar a sua psicopatia dependendo daquele meio que o inspira, não é? Que o leva a fazer isso. Se ele não tiver um meio suficiente que possa, talvez, lhe projetar a fazer qualquer ou fazer qualquer
absurdo ou ter qualquer emoção ou qualquer ação psicopática, ele simplesmente fica com aquilo introvertidamente. Não significa que ele não possa desempenhar isso futuramente, desde que haja um estímulo social, desde que haja um estímulo de pelo menos mais uma pessoa, ou de alguém, ou de alguma coisa. Agora, o que eu também aprendi é que quando se fala da psicopatia, se arremete muito a casos bastante famosos, como o caso como o Bandido da Luz Vermelha, né? Suzanne von Richthofen, que matou os pais e tal, não é? Mas isso não é o modo geral, não. E o psicopata, ele pode ser simplesmente um psicopata e não cometer nenhuma atrocidade desse tipo. Mas por que eu estou falando isso a vocês? Veja bem, eu fiz um vídeo há poucos dias falando que o repórter e muitos dizem historiador Eduardo Bueno, Peninha, disse que ele estava bastante... Ele fez um vídeo referindo-se àquele americano falecido, não é? há bastante pouco tempo, ainda nesse mês, não é? Charlie Kirk, e que era um impulsionador e um lavador de cérebro de jovens. Quando digo jovens, me refiro a 16, 17, 18, 20 anos. E também mais velhos. Então, mas ele se desculpou. Por que eu estou dizendo isso a você? Hoje, agora à tarde, há 15 minutos atrás, antes de começar esse vídeo, eu estava lendo um comentário que me chegou aqui sobre o comentário que eu fiz do vídeo. Olha o que o Elemento respondeu. Vocês estão vendo pelas minhas feições que eu tenho pelo menos 70 anos. Eu tenho mais, mas pelo menos isso. Claro, do que vocês veem daqui para cima, porque se eu ficar em pé, vocês vão dizer que eu tenho 55. E se tirar a roupa, eu vou dizer que eu tenho 40. Pois bem, isso não é o que está em questão. Esse Elemento respondeu ao vídeo que eu não direcionei a ele. Esse vídeo simplesmente é uma publicação aleatória que o YouTube manda a sei lá quem. Agora, a resposta desse Elemento foi o seguinte, a respeito desse tal vídeo. Velho palhaço. Vou repetir, entre aspas, o que ele disse. Velho palhaço. Fecho aspas. Eu dei uma resposta a ele com um nível bastante superior. Vocês estão vendo que a minha linguagem não é uma linguagem de botequim. E isso, olhem que eu não estou usando da minha verbalidade para exaltar todo o meu expoente de linguagem, da linguagem portuguesa, da língua de Camões. Eu estou sendo o mais simples possível. E então eu fico vendo o seguinte: por que eu falei da psicopatia, ou a condutopatia, ou a sociopatia no começo desse vídeo? Pelo seguinte, porque antes do governo, ou melhor, do desgoverno do quadriênio anterior ao governo atual, estou falando da Federação Brasileira, da Federação Estados
República Federativa do Brasil, perdão. Ainda estou com da época ainda do passado, Estados Unidos do Brasil, nada mais, nada disso. Então, estou falando do Brasil. Porque vocês acham que essas estupidezes que vêm se somando no decorrer desses 6 últimos anos, isso começou agora? Isso não começou agora. Essas pessoas que se manifestaram, não é? E com essa conduta de ir a Brasília, a Praça dos Três Poderes, quebrar tudo, a simplesmente ter um grau de agressividade, um grau de agressividade fora do comum, muito mais além do que o ser humano, na sua média, é agressivo, muito mais além. Então vejam bem, isso aí é o que explica a psicopatia. E olha que eu não sou psicanalista, eu não sou psiquiatra. Então, essas pessoas que foram lá, ou a maioria delas, e pessoas que mesmo não tendo ido lá, mas que conservam essa mentalidade de tudo aquilo que foi feito lá foi correto, deveria se derrubar o governo anterior, deveria se derrubar o governo que viria após. Todas essas pessoas tinham isso dentro de si. Simplesmente o meio fez com que isso se desabrochasse. Desabrochando em quê? Em agressividade, em distúrbio e destruição. Agora, será que vocês entendem isso? Porque se você explicar tudo o que eu estou falando, que não é da minha leitura e não é da minha alçada, isso eu estudei, isso eu li, isso eu tive preocupação de anos atrás para cá. Então, tudo isso que eu estou falando é a mais profunda realidade. Porque por mais que eu não tenha gostado em 2019, 1º de janeiro, que o mandatário anterior ao mandatário atual, e nós estamos em 2025, por mais que eu não tenha gostado dele, por mais que eu tenha sabido que aquele elemento era um elemento que não dizia nada de grandioso que pudesse ser acrescentado à nação. Eu não tive uma atitude violenta, simplesmente recriminei comigo mesmo, ou falando com algum conhecido muito próximo de mesmo viés político meu, que tivesse as mesmas inclinações políticas. Agora, eu jamais seria capaz, assim como esses conhecidos meus, que estão no seu mais perfeito juízo, seriam capazes de ir quebrar ou jogar pedra em alguma casa ou em algum órgão público. Jamais, simplesmente porque não estava gostando daquela, vamos dizer, daquela desgovernança. Vocês estão entendendo? Então, eu me lembro bem de umas palavras também de um escritor, que casualmente é o paraibano Ariano Suassuna, né? Porque quem não foi lá, mandou o outro ir. O louco que não joga pedra, ele pega para o doido jogar. Agora, então é o que eu estou dizendo a vocês. Olha como o comportamento dessa gente é ineficaz, e vocês estão vendo na atualidade. Hoje nós estamos no dia acho que 26 de outubro, de setembro, entendeu? E nós estamos vendo
toda a queda desse ultradireitismo no Brasil, desses últimos 10 dias. E mesmo assim, essa gente conserva essa, eu posso até chamar de um grau de elevado de demência. Porque é bastante diferente do louco. O louco, ele está totalmente fora do mundo real. Agora, essa gente não. Essa gente conhece o mundo real, mas quer atuar em um mundo paralelo. O que é realmente a característica fundamental do psicopata. E é o que eu qualifico essa gente. Nada além disso. Bem, isso é tudo que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.